Olá! Hoje nós estamos aqui para falar sobre resíduos têxteis. Um assunto que interessa a todos nós e que, na verdade, pode trazer uma perspectiva polêmica e causar um certo impacto sobre os dados relacionados a esse assunto. E para falar sobre isso, nós temos aqui o André, que é formado em estilismo e moda, né, André? E o Vitor Gatti, membro da ONG TQP, que vai articular com a gente algumas questões para que o André traga e nos responda. Bem-vindo, André. Obrigado. Obrigada pela sua presença. Ótimo estar aqui com vocês. Vamos lá, André. Quando a gente fala, né, de resíduos têxteis, a gente está falando da indústria da moda, a gente está falando, na verdade, da produção de roupas no mundo. Considerando isso, o que é que você tem a dizer sobre o que são esses tecidos que vestimos, qual é o impacto que ele gera? A gente está vestindo plástico, é isso? De maneira geral, sim, né? Primeiro, eu acho importante a gente entender o que são resíduos têxteis, né? Que eles vêm da fibra têxtil, né? Fibras têxteis a gente pode separar em 3 categorias, né? Fibras naturais, fibras artificiais e fibras sintéticas. Né? A fibra é o filamento que é usado para fazer o tecido, para fazer a trama do tecido. Dentro das fibras naturais, a gente pode dividir as fibras animais, né? Dentro das fibras animais, a gente tem a seda. Ah, sim. Isso, a seda, a lã, o couro. O couro, ele não é fio, né? Mas ele é usado para o vestuário. Sim. E é de origem animal, né? Dentro das fibras naturais, a gente tem, por exemplo, algodão, tem juta, rami, cânhamo, linho. E dentro, a gente tem até fibras minerais, que o amianto é uma fibra mineral. Né? Ele não é usado ali dentro do vestuário, mas é uma fibra mineral e é usado para fazer tecido também. Nossa, não sabia. E é um veneno, né? Sim. Proibido até, Isso. né? E mas temos as fibras sintéticas. O amianto é usado para quê? Para fazer tecido? Ele é usado para fazer... Eu não sei se ainda é usado, mas era usado para colocar dentro de geladeira, se eu não me engano. Sim. Fazer aquele isolamento. Mas Isso. é proibido hoje, né? É proibido. Tá. Mas é uma fibra mineral. Sim. Né? Tem gente que não sabe que existe fibra mineral. Verdade. Temos as fibras artificiais. As fibras artificiais, elas têm um pezinho ali no natural e um pezinho no sintético. Elas se misturam. Isso, porque é usado a matéria-prima de origem natural, por exemplo, o viscose, né? A viscose, quando fala, tecido de fibra de bambu. Sei. Aí pode achar, estou comprando um tecido que é de fibra natural, e na verdade não é uma fibra artificial, porque ele tem um processo que parte do natural e passa pelo químico. É como se fosse dentro da produção do papel, por exemplo. Né? A viscose é tirada da celulose, né? Você faz uma massa. Nossa, eu não sabia que viscose era de celulose. Aí você faz uma massa e essa massa passa por um processo químico para fazer o fio. Entendi. E o tecido que fala, é fibra de bambu, é a mesma coisa também. Você tira a celulose do bambu ali, faz essa massa, né? É o mesmo que usa para fazer papel, né? Aí passa pelo processo químico para fazer o fio, para daí transformar isso em tecido. E aí, então, esses são exemplos de... Fibra artificial. Fibra artificial. Isso. E aí nós temos as fibras sintéticas, né? Que são derivadas da indústria petroquímica, né? Que é essencialmente petróleo. E aí entra o poliéster, a poliamida, o elastano. O cotton é o quê? O cotton é algodão. É só algodão? O cotton ele pode ser só o algodão, que daí é uma malha, né? Ou ele pode ter o elastano também, né? Aí colocou o elastano, já enfiou o petróleo no meio. A lycra, por exemplo. A lycra também. É sintético. É sintético. Então, aí você tem as misturas, né? São todos derivados do petróleo. Sim. São jeitinhos de plástico, são
são plásticos, Sim. em alguma medida. Um dos artifícios da indústria têxtil, às vezes, é colocar um nome para disfarçar ali, como acontece com o do bambu, por exemplo, né? Ah, sim. Falar, olha, tecido de fibra de bambu, nossa, super ecológico, só que não. Quando falam, por exemplo, né, tem essas ecobags que vendem e falam assim, ela foi produzida com garrafas PET. Na verdade, a base também é essa de usar o plástico, Sim. recicla ele, dá um reuso, mas... A ecobag, o conceito de ecobag, ele está muito mais na reutilização da matéria-prima do que necessariamente sobre a matéria-prima, né? Sim. Em questão de decomposição, então, essas fibras sintéticas, elas são tão danosas quanto qualquer outro resíduo plástico, então, para o meio ambiente. É plástico. É plástico. Tanto é que, por exemplo, na queima, quando você vai queimar, por exemplo, um tecido de fibra natural, né, ele tem um cheiro diferente, ele vai virar cinza ali, né? O tecido de fibra artificial, ele pode ter assim o cheiro do papel queimado mesmo. Agora a fibra sintética, se você queima ela vira uma pérolazinha, ela vira um plástico ali mesmo, né? Entendi. Tanto é que, por exemplo, se você tiver algum acidente com fogo, alguma coisa, se você tiver com uma roupa de material sintético, aquilo vai derreter e vai grudar na sua pele. É verdade. Puxando um pouco de gancho, já que você está falando, né, da queima de tecidos, é muito comum a incineração, né, de tecidos como um jeito de dar fim ao resíduo têxtil. O que você fala sobre isso, André? E quais seriam as alternativas? Olha, hoje a gente pode entender que o destino final que é dado para os resíduos têxteis, ele está muito envolvido também com o poder aquisitivo de quem produz o resíduo têxtil. Por exemplo, eu já trabalhei em marcas de grifes que desfilavam no São Paulo Fashion Week, que tinham, por exemplo, estampas exclusivas, né? Eles compravam o tecido com estampas exclusivas, fazia todo o corte, manda para as confecções, só que já vai tudo cortado para a confecção, o resíduo fica lá dentro da empresa. Quando a produção é feita fora, a confecção que é contratada precisa devolver todos os resíduos. Entendi. Porque daí manda incinerar, para não correr o risco de que os retalhos dos tecidos com aquela estampa exclusiva vá parar em algum lugar e vir algum tipo de produto que não está vinculado com a marca. Nossa, mas a preocupação então não é nem com relação a descarte no meio ambiente. A preocupação é manter a exclusividade. A exclusividade. Tanto é que você pega também grandes marcas conhecidas mundialmente, internacionalmente, como Hermès, por exemplo. Eu acho que o ano passado teve um buchicho assim, de que a Hermès mandou incinerar assim, toneladas de roupas. Toneladas de roupas. Porque eles não passam nem para uma venda mais barata, né? Porque assim, não pode vender a roupa mais barato, então vai ser incinerado porque não pode ter outro destino, né? E quando por uma não questão existe... de marca mesmo, de ser uma marca de alto aí, padrão. Quando não existe essa questão da exclusividade, né, que está muito relacionado com esse pensamento elitizado, aí vai para o aterro sanitário, aí vai para o lixo mesmo. E elas poderiam ter alguma outra destinação? Ah, sempre. Poderia. Falando um pouquinho de maneira assim, mais da nossa realidade, mais próxima a gente, tem um projeto na USP chamado Sustex Moda, e é muito interessante porque é um grupo de cientistas que criou um projeto para fazer o tratamento não só dos resíduos têxteis, mas também tem um cunho social, né? Que a mão de obra utilizada nesse processo, ela é essencialmente de população de rua e pessoas em extrema fragilidade. E eles estão montando, eles têm um projeto muito legal, que eles estão montando uma planta de beneficiamento para fazer o trabalho cíclico ali, de recolher resíduos têxteis do município de São Paulo, né, que eu estava comentando até ali por fora com vocês, e assim, os números são assustadores, né, assustadores. O Brasil é a quinta maior potência de produção têxtil do mundo, dentro de uma indústria, a indústria da moda, que é o segundo maior poluidor do mundo. Só perde para a indústria petroquímica.
Nossa, esse é um dado alarmante. Alarmante. E que traz também essa preocupação do que fazer com isso, né? Porque quando a gente fala de indústria da moda, a gente também fala de grandes empresas de produção têxtil, mas também das pequenas confecções, que produzem os seus resíduos e também não sabem muito o que fazer com aquilo. Por exemplo, né, nós tivemos o caso que nós testemunhamos um crime ambiental aqui na nossa cidade. Sim. Então aí fizemos a denúncia na polícia, veio a perícia de Avaré e tal, descobrimos que era uma confecção que tinha acabado de fechar e que descartou todo o resto de malharia, não sei se é malharia que falaria, é isso, né? E em local inapropriado, a pessoa sabia que era um local inapropriado, jogado no meio do mato, de saco plástico. Né? Nós fomos lá, né, André? E resgatamos. Procurar etiqueta e tal. E então, assim, mesmo que haja soluções, e há soluções, como você está falando, a exemplo desse projeto da USP, a maior parte das confecções, pequenas e médias confecções, eu acho que elas nem sabem disso, né? Até mesmo dentro desse projeto, o foco são as confecções que colocam o lixo na rua, porque não é uma grande preocupação, assim, pela quantidade, a quantidade de resíduo têxtil que a indústria têxtil produz. Que normalmente a indústria têxtil, principalmente no Brasil, né, ela é muito bem organizada, né, e por parâmetros internacionais de legislação, tem um cuidado maior com o descarte desses resíduos têxteis. Inclusive, assim, até pagam para que as cooperativas vão buscar e dê uma destinação. Né? A preocupação é desse resíduo têxtil que é colocado na calçada. Em São Paulo, por exemplo, tenho o dado aqui, São Paulo gera em torno de 63 toneladas de resíduo têxtil por dia. Por dia. É muita coisa. É absurdo. Nossa, nós quando a gente fala que a segunda maior poluidora do mundo é a indústria da moda, é por causa disso. Aí você tem, segmentando ali, e isso porque essas informações que a gente tem são de concessionárias que fazem o recolhimento e tem esse controle de dados, né, que conseguem fazer. Então eles fazem ali, por exemplo, dos principais polos de confecção ali dentro do município de São Paulo, que é o Brás e o Bom Retiro, né? O Brás uma confecção muito mais popular e o Bom Retiro uma coisa mais classe média, assim, são peças mais caras que não tem um apelo popular tão grande. Assim, normalmente o Brás vende diretamente para o público consumidor, né? Peças baratas. O Bom Retiro normalmente são os lojistas que vão lá e tem uma loja de multimarcas e colocam lá. O Brás, ele gera em torno de 45 toneladas de resíduo têxtil por dia. Que é o que? É roupa usada, roupa... Não, é resíduo de confecção. São as confecções que tem ali no Brás, né, que fazem o corte das roupas, aí sobra aqueles restinhos, os retalhos dos tecidos, coloca tudo em saco de lixo e coloca na calçada. Né? Aí a gente sabe como é São Paulo, aí chove, tem enchente, vai tudo pro bueiro, vai tudo pro rio. Nossa, né? sim. O Bom Retiro, em torno de 8 toneladas, mais ou menos. A última constatação que eu vi tinha em torno de 1.200 confecções só no Bom Retiro. O Brás nem dá para ter esse controle. E tem a Vila Maria também. Só que a Vila Maria já entra num outro aspecto que a gente estava conversando, que não são resíduos têxteis e descarte de confecção, são roupas usadas, que é o resíduo pós-produção, que é bom a gente explicar isso também, que dentro do resíduo têxtil a gente tem o resíduo pré-produção, né, que é aquele resíduo que é gerado antes de confeccionar a roupa, antes da roupa chegar na loja, que é aquele resto de retalho, né, e tem o resíduo têxtil pós-produção, que são as roupas usadas, que é o descarte das roupas prontas também. Mas fala assim, mas descarta a roupa pronta, dá para, tipo, coloca em quantidade na rua? Coloca. Né? Porque ali na Vila Maria está virando um polo de venda de roupas usadas, só que assim, são containers que são comprados de fora, normalmente da Europa,
E chega o container fechado, com um malote, né, fechado de fardo, de roupa pronta. Aí lá eles fazem a triagem, vem muita coisa com defeito, de confecção e tal. Tira, eu não sei especificar qual é a porcentagem de aproveitamento de roupa dentro de um malote, de um fardo, mas assim, tira o que ele consegue vender e o restante vai para o lixo. E o lixo é colocar na calçada, né? E aí como eu estava falando, o Sustex Moda, por exemplo, a preocupação deles é esse lixo da calçada de São Paulo. A preocupação deles não é o resíduo da indústria têxtil. E aí eles criaram essa metodologia de fazer todo o processo cíclico de reaproveitamento ali, desde a captação, que agora eles estão fechando parceria com quem vai recolher esses resíduos têxteis, fazer a triagem, por exemplo, o que é retalho, o que dá para aproveitar de retalho, se é tecido sintético, se é tecido natural, e o que é roupa pronta de pós-produção, né? O que dá para ser reaproveitado, o que não dá, e tudo que não consegue ser reaproveitado vai passar por um processo de geração de energia limpa. Né? Que o incineramento é péssimo, né? O descarte em aterro sanitário é péssimo. Também, porque polui, porque né? 70% dessa produção é sintética. Né? E já existe tecnologia acessível, se eu não me engano é a Silex que faz esse trabalho, que é uma empresa de Santa Catarina, que eles têm como se fosse um reator molecular que separa tudo. Então você pode jogar ali uma peça pronta inteira que vai sair lá o metal do botão, vai sair o metal do zíper, vai sair outros resíduos. O que seria gerado, por exemplo, com o incineramento, vai ter a descarbonização desse gás, né, que é produzido numa gasificação, vai ter a descarbonização desse gás e ainda vai produzir hidrogênio. Que é uma energia limpa. Que é energia limpa. Mas atualmente o resíduo não é aproveitado dessa forma, né? A Sustex tem capacidade de fazer isso com a cidade de São Paulo, mas ele vai para o aterro, então, atualmente. Atualmente vai tudo para aterro. Tudo. Sabe o que isso me faz pensar? Quando a gente fala, né, que só confecções, empresas de confecção no Brás, né, que foi o exemplo que você deu, gera de resíduo têxtil diário de 45 toneladas. Acho que era isso, né? Isso. Por que essa produção em massa o tempo todo? Isso tem a ver com uma indústria da moda? Tem a ver com o estímulo ao consumismo? O que você vê com relação a isso, André? O que você teria a nos dizer com relação a essa loucura que é o estímulo, né? A compra incessante de roupas? Parece até um aspecto psicológico, coloca na cabeça das pessoas, né? De que compre, fique na moda, e essa moda que fica se transformando o tempo E cada vez todo. mais rápido. Rápido, né? Eu até estava te perguntando, fashion, o fast né? fashion que eu estava perguntando para você. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Aí a gente precisa voltar um pouquinho em como funciona o ciclo de tendência de moda, como funcionava, né, e como que ele se transformou. Antes a gente tinha, por exemplo, a referência mundial de tendência de moda era tudo que acontecia na França. Né, porque na França você tinha ali centralizado as grandes casas de moda, as maisons, né, com os grandes estilistas, Chanel, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, John Galliano. E o que era feito lá, que era feito para uma elite, que a moda tem essa coisa da elite, né, desde a era medieval, né, até na questão da cor. Né, aí é uma curiosidade mesmo, assim, por exemplo, o pigmento vermelho, para atingir as roupas de vermelho, era um pigmento raríssimo. E ele era produzido a partir de um bichinho cochonilha. O cochonilha ele também é usado para pigmentos de alimentos também, ou não? Não sei te dizer Eu acho que usa sim. Acho que sim. Corante vermelho. E era muito difícil. E só a aristocracia podia usar. Vermelho era um sinal da aristocracia. Nossa, então, simbologia, até né? a cor, né? Até a cor que você tinha acesso, a cor que a população tinha acesso tinha a ver com a sua classe social. Né? Aí, passando um pouco mais para o que a gente, retomando um pouco mais para o que a gente estava pegando,
o acesso a essa moda de elite, né, essa alta costura, que a alta costura nada mais é do que aquela roupa que é essencialmente feita à mão, né, que ela tem um bordado. Não sabia. O que caracteriza, assim, a gente nem tem alta costura no Brasil, né? Aí vai fazer, por exemplo, a roupa de alta costura que tem pluma, tem aplicação de pluma, aquela pluma ela foi tratada à mão, numa casa especializada só em plumas, então tem todo esse trabalho que é a referência da alta costura. Pouquíssimas pessoas tinham acesso, porque era muito caro, um processo extremamente manual. Com a revolução do mercado, né, esses processos eles passaram a diminuir, né? E assim, as pessoas querem ter acesso a esse tipo de conceito, as pessoas querem ter acesso a essa exclusividade, então se massificou. Então assim, você pega, por exemplo, pegava uma tendência de um desses grandes estilistas, jogava isso para a elite, e aí você tinha a produção em massa de uma coisa mais básica e simplificada, um resquício disso no mercado geral, elementos. E assim, existia uma sazonalidade que é aquela coisa assim, a coleção outono-inverno, coleção primavera-verão, né? Essa sazonalidade ela já está caindo um pouco. Sim. Caindo um pouco não, ela praticamente sumiu, porque ela não está mais envolvida com outono-inverno, com primavera-verão, ela tá envolvida com assim, a rapidez com que o mercado consegue produzir e lançar novas tendências, porque você estimula o consumo, né? E aí entra em questões como a gente estava falando, por exemplo, sobre o consumismo, sobre a vaidade, sobre a indústria da beleza, né? E porque mexe mesmo, tem uma relação, né? Cria-se uma relação com a autoestima, sim, o sentimento de estar bem vestido ou de forma exclusiva ou para poucos, ou enfim, com o desejo também de ter. O desejo, eu costumo dizer que o que é muito triste no mercado da moda, principalmente, é que o desejo ele é democratizado, as condições de acesso ao desejo elas são democratizadas, mas a condição de acesso ao produto ela é desigual. Sim. Então você tem acesso, por exemplo, um menino hoje da periferia, ele tem acesso ao desejo daquele tênis de R$1.200, ele tem acesso a todo o universo imagético, conceitual que envolve ter aquele tênis, quem ele pode ser ou quem ele pode parecer ser com aquele tênis, mas as condições de acesso a esse produto ele não tem. Então é impossível falar sobre consumismo sem falar sobre desigualdade social. Está sempre, toda vez que a gente vai conversar, tem uma relação direta, né? Quando a gente vai falar de impacto de meio ambiente e tratamento da vida mesmo, sem dar conta, a gente não consegue não dar conta dos aspectos sociais mesmo, né? Ligado à indústria da moda, a esse desejo que permeia o emocional, especialmente de adolescentes, né? E ficam desejantes daquele... E vira o ciclo da miséria, porque ele tá, não só essa desigualdade, ela não só está ali no desejo e a condição de acesso ao produto, mas ela está na produção também. Porque daí você cria um mercado que precisa de produtos que tenham a mesma linguagem visual daquele tênis que custa R$1.200, mas ele precisa custar barato. Aí você entra na pirataria. E aí você precisa de uma produção barata. Aí você trabalha com mão de obra análoga à escravidão. Aí você entra na questão social de novo. Porque se você pensar assim, às vezes a gente até fala assim, nossa, paguei R$5 numa camiseta. Aí se você for parar para pensar, você fala assim, se você pagou R$5 numa camiseta, imagina o valor de produção dela. O quanto custou para fazer esse tecido, o quanto você pagou para costurar essa camiseta, quanto que essa pessoa recebeu, quais são as condições em que ela trabalhou, em que ela se sujeitou a trabalhar. Para chegar com lucro para você conseguir chegar com um lucro o cara vendeu você a camiseta por R$5, ele está lucrando. É assustador, né? Como assim, né? Como que chega nesse lugar? E aí que entra também na nossa consciência de consumo, né? Total, então. Daí já fazendo o gancho,
Você acha que brechós, por exemplo, são uma boa alternativa? São. Porque são roupas usadas, né? Que já são roupas usadas por outras pessoas, estão ali e tal. É uma questão de aprender a garimpar, né? Os brechós eles são uma boa opção, mas se a gente for pensar também... Houve uma glamorização de brechós. Eu estou dizendo assim... mas a gente tem gourmetização de tudo hoje, né? Se gourmetiza. E tem até a ver com a condição econômica que a gente vive hoje, né? Uma crise, poder de compra cada vez menor, é natural que o brechó se torne um objeto de desejo que antes não tinha. Sim, e essa gourmetização que a gente está falando, ela entra no que a gente acabou de conversar, por exemplo, que assim, você tem brechó, que teoricamente é aquele lugar onde você vai comprar um produto mais barato, de segunda mão, só que daí de repente tem um brechó que você precisa marcar horário para ir. Porque não é todo mundo que pode entrar lá. Aí você já entra na seletividade também, na exclusividade. Novo, né? Você fala, tem, se eu não me engano, em Londrina, tem um brechó que você precisa marcar horário para ser atendido. E vai naturalmente vender só peças assim, usadas de outro padrão, né? Você limitou assim, você falou que é para poucos, você já cria uma demanda gigantesca. Porque, de novo, traz esse aspecto do desejo mesmo, né? E eu acho que é um pouco da perspectiva humana de se sentir especial, exclusivo. Sim. E o brechó também, Mas assim... não só desse lugar, né? Acho que o próprio capitalismo, ele vende muito essa vez. Eu queria chegar nesse ponto, posso fazer... Sim, claro. Primeiro, assim, a gente pensa muito que o mercado existe para suprir as nossas demandas, mas ele tem um papel também de criar demandas, né? Porque ninguém deseja um blusão de R$1.000. A gente é condicionado a desejar certas coisas, né? E o quanto ele não está aí para nos servir, mas o quanto nós servimos a ele. Com certeza. O mês passado saiu o lançamento de um tênis da Balenciaga. Não sei se vocês chegaram a ver. Que é aquele todo arrebentado. É um tênis que você pega no lixão. Sim. Escreve Balenciaga com Escreve Balenciaga. Virou meme pra todo lado. Virou. E aí, objeto de desejo, um tênis de lixão. Tipo o meu aqui agora, furado, Balenciaga, se escreve do lado. O mercado cria a demanda, né? Mas aí, entra um pouquinho assim, eu vou voltar um pouquinho até na minha formação. Quando eu entrei pro curso de moda, o nome era Estilismo e Moda. E eu entrei na transição de ementa. O curso mudou para Design de Moda. E aí era assim, mas qual que é a diferença? Isso. Né? De estilismo de moda para design de moda. A diferença é mercadológica. Porque o estilista, o conceito de estilismo e de estilista, ele estava essencialmente ligado à genialidade individual do criador. Tipo, nossa, eu tive uma inspiração, ele estava muito mais ligado à arte. Sim. Né? A genialidade individual de criar uma coleção genial, envolvido com a arte, com referência no surrealismo. O design, ele entra como uma necessidade de mercado, né? Porque o design, ele foca no produto. Ele é objetivamente técnico no desenvolvimento do produto. Faz todo sentido. E aí é lógico, né? Você tem um curso de moda o curso de moda normalmente vai atender a necessidades de mercado. Só que assim, é ruim em termos porque a gente está falando de mercado, né? Mas tem um lado positivo porque a partir do momento que você torna o produto tecnicamente, de maneira objetiva, você vai focar no produto, o design sistêmico, ele começa a trabalhar a cadeia do produto. E aí retomando um pouquinho a pergunta do brechó, né, que daí entra dentro do design também, o brechó, ele de maneira isolada, individual e de maneira comunitária, ele funciona bem, mas ele é só um pedacinho ali dentro dessa economia circular, né, que o design ajuda a pensar, né? Que tem esse conceito de design sistêmico. Você tem o design, que é o design só do produto, né? Que o design, o mundo da moda, ele funciona como um catalisador, né? O criador ali, quem vai criar uma coleção, ele funciona como um catalisador. Ele vai perceber questões
da realidade social, questões culturais e vai transformar num produto, né? Porque daí ele vai transformar aquilo numa linguagem que as pessoas querem, que as pessoas desejam, que entra dentro do mercado. E tem o design que foca no design sistêmico, que ele pega toda a cadeia, né? Tá, produto para quem, da onde que vem a matéria-prima, como que isso vai ser feito, qual que é a destinação final, né? Que é um design consciente. Sim. E os brechós, eles entram dentro disso. Só que daí entra dentro de outra questão também, que assim, quando a gente fala de brechó, a gente está pensando, por exemplo, nas cidades que a gente mora, a gente conhece um brechó aqui, um brechó ali, só que esses brechós não dão conta da quantidade de roupa usada que tem. Que é o que acontece na Vila Maria, lá em São Paulo, por exemplo, que acontece no Quênia. O Quênia está virando assim, o depósito de roupa usada do mundo. Sim. Olha, eu achava que era o deserto do Atacama, no Chile, seria... Está começando. O maior estoque de roupas norte-americanas jogadas. O deserto do Atacama tem um pedaço dele que você filmar as toneladas, virou um morro, né, de roupas usadas. Tanto é que tá vindo gente de outros países vizinhos ali para fazer garimpo de roupa no deserto do Atacama. E na África a questão ela é pior porque no Quênia, por exemplo, chegou a quebrar a indústria têxtil. Gente, olha isso. A indústria deles lá. A indústria têxtil deles chegou a quebrar. Tanto é que, se eu não me engano, Ruanda proibiu a importação de roupas usadas da Europa. E naturalmente porque, por exemplo, vão para um outro país e descartar. O Chile, no deserto do Atacama, compra dos Estados Unidos. Né? Ali o Quênia vem da Alemanha, vem da Inglaterra, vem da Europa inteira. Roupa ali. E lá, se eu não me engano, os fardos de roupa que chegam, o aproveitamento é em torno de 20%. O resto é tudo jogado. E lá, sim, você pega o Quênia, por exemplo, que tem uma realidade que é diferente da nossa em relação à coleta de lixo. Por mais que a gente faça a coleta de lixo de resíduo de maneira ineficaz e errada hoje em dia, lá nem isso tem. Porque isso vai para a rua. Isso vai para a beira do rio, você pega imagens, você pega documentários sobre isso, aí você vê imagens, você vê a beira do rio assim, tipo, você não vê terra mais na beira do rio, é terra misturada com roupa, assim. É assustador. E que nessa questão do design, teria como, pensando a cadeia de produção do produto inteira, fazer uma produção que não gere resíduo? Existe isso? Sempre, eu acho que sempre vai ter geração de resíduo. O problema é assim, o que você faz com ele, né? Os dados são assustadores. Eu não sei se eu falei, o Brasil, eu falei de São Paulo, né? Mas o Brasil gera por ano 170 mil toneladas de resíduos têxteis. Porque a gente não tem só São Paulo como polo de confecção, né? A gente tem Santa Catarina também, no Nordeste também tem. E o que se faz? Então, assim, tem tecnologia para produzir até energia limpa com resíduo têxtil? Tem. Mas no caso só das fibras orgânicas, né? As naturais. Não, de todas. Todas, até as sintéticas. Todas. Essa empresa, a Silex, que está fazendo parceria com o pessoal da USP, eles têm a capacidade até de fazer o que eles chamam de garimpo. Que eu não cheguei a comentar com vocês, mas é muito legal isso. Que eles chamam de garimpo, que é tirar os resíduos do aterro sanitário. Até desse lugar, então. Exatamente. Tirar os resíduos do aterro sanitário e fazer a produção de energia limpa. Tecnologia tem. Tem gente pensando nisso? Tem. Tá para ser implantado? Tá, mas por enquanto, assim, pelo que eu tenho conhecimento, é só esse projeto da USP. Inclusive no site deles, da Sustex Moda, tem o residômetro. Dá para acompanhar a quantidade de produção de resíduo no município de São Paulo, de resíduo têxtil. Olha que legal. E o que um projeto muito avançado. O que precisa ser feito para isso ser aplicado no Brasil inteiro ou no mundo inteiro, talvez, essa questão de aproveitamento de resíduo? Precisa de política pública, né? Tanto é que eu fui ter conhecimento da Sustex Moda pelo Encontro Nacional de Resíduos Têxteis que eles fizeram agora em abril, na Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo, em que eles apresentaram o projeto. Mas assim, quando se fala em política pública, a gente tem que pensar no interesse até do poder público. Sim. Não tinha 45 pessoas nesse encontro. Nossa, sim.
não interessa porque não tem uma relação direta com os grandes empresários, com as necessidades mercadológicas que as próprias pessoas envolvidas na política entendem como, né, aspectos de ações que tragam lucros, né, pessoais ou de interesse dos seus grupos. Mas o que o mercado, grande parte dele ainda não entendeu, tem uma pequena parte que já compreendeu isso, que normalmente são as empresas que pagam para ter uma destinação correta do resíduo têxtil, que tem o próprio tratamento de água dentro da própria empresa, né? Que grande parte do mercado não percebeu ainda é que pode ser lucrativo. Sim. Pode ser lucrativo. Se você faz a captação do resíduo têxtil, se o que é reaproveitável você consegue reaproveitar, se o que não é aproveitável você consegue gerar energia limpa, isso é lucrativo. É uma cadeia lucrativa, É uma cadeia lucrativa. Então, assim, eu acho que ainda existe uma cultura ultrapassada, né, de produção industrial que ainda não se tocou que isso pode gerar lucro. Entendi. Né? Eu acho que a gente precisa entender que gera lucro, porque é o que move, né? Você tem que falar de lucro. Quando em abril eles foram e apresentaram a proposta, André, eles não tiveram quórum, então? Não houve um quórum para aprovação daquela proposta? Para que alguém... eles foram fazer, na verdade, explicar, né, para quem tivesse interesse ali na Câmara de Vereadores, o funcionamento do projeto e explicar que isso está sendo implementado. Então, assim, o projeto uma comunicação, então. Isso. Entendi. E assim, e buscar apoio, né? Falar assim, gente, olha, a gente está fazendo, eles têm capacidade de captar toda a produção de resíduo têxtil do município de São Paulo. E é um projeto piloto, na verdade, porque pode expandir isso, né? Exatamente. Com certeza. A nível nacional e depois América Latina, né? Mas precisa de um incentivo do poder público, né? Porque se só depender deles analisarem a questão, isso pode ser lucrativo, isso não pode, enquanto tiver bom para eles, confortável, não estão sendo punidos pelos resíduos que eles geram, né? Eles estão numa posição de conforto, né? Pelo que eu tenho acompanhado do projeto, assim, eles já estão estabelecendo parcerias com a coleta, com a empresa que vai fazer a coleta desses resíduos. Eles já têm toda a logística. Eles estão, eu acho que para definir qual o espaço, porque é um espaço gigantesco que eles vão utilizar para fazer. Um galpão, né? Tudo. Muito grande mesmo, porque vai passar a triagem das fibras. Aí, por exemplo, eles têm uma triagem de fibras que vai fazer tecidos, por exemplo. A gente tem a reciclagem mecânica, né? Que assim, são máquinas que trituram a fibra têxtil e depois essa fibra têxtil triturada ela vai virar enchimento de ursinho de pelúcia. Normalmente quem mais consome esse tipo de resíduo têxtil triturado é a indústria automobilística, vai ser para enchimento de estofamento de carro. E tem a química também, né? Que daí entra dentro dessa geração de energia limpa. André, aí tem as cooperativas, trabalham com cooperativas de catadores. E como, assim, nós, pessoas comuns, cidadãos, podemos colaborar nesse processo todo? Por meio de doação mesmo ou a possibilidade de contato com empresas desse tipo, do ramo? Como assim? O que você sugeriria? A Sustex, ela abre para membros, né? Como a gente tem canal do YouTube que tem membro lá que ajuda financeiramente, eles têm também, até porque eles têm um trabalho social gigantesco, né? Se eu não me engano, 30% das pessoas que são encaminhadas para o projeto conseguem sair de uma situação de vulnerabilidade e se readequar socialmente. Né? Eu acho que a gente pode ter mais critério com o que a gente compra e o que a gente descarta e quando a gente descarta, né? Para não ficarmos escravos desse lugar desejante de comprar, né? Que aí é um contraponto do fast fashion, que é um novo conceito, que é o slow fashion, né? Que é a moda lenta. Eu não gosto muito de termo em inglês, eu acho que a gente tem palavras lindas da língua portuguesa, eu não gosto muito dessas nomenclaturas em inglês. Que é a moda lenta.
né? Que a moda lenta, o slow fashion, ele está muito mais ligado com o consumo consciente. É você saber de onde vem o produto que você está comprando, se esse produto utilizou mão de obra que foi paga decentemente. Ele não está envolvido com a sazonalidade das tendências, né? Ele está muito mais... Aí eu acho que entra até muito mais a parte criativa, porque você compra muito mais a partir do conceito de criação das peças, do que propriamente se é cor primavera, verão. Sim. Mudou a estação, eu tenho que comprar outra roupa, né? É desconstruir um pouco esse consumismo, né? E pensar mais quanto tempo essa peça vai ficar com a gente, né? Quanta roupa você precisa no seu guarda-roupa? Sim. E pensando também, acho que um jeito da gente pensar, né, nesse consumo mais lento mesmo, é fazer a compra, adquirir peças que sejam coringas. Sim. Né? Porque, por exemplo, eu não me esqueço, na década de 90, final da década de 90, por exemplo, estava muito em moda a calça Saint-Tropez. Eu usava, que ela ficava aqui, ó. Imagina usar, isso não é uma peça coringa, né? Imagina usar uma peça dessas hoje. E aí, ou os bufantes da década de 80, né? Que tinha aqueles bufantes, assim, também era um aspecto de moda sazonal, de época, que marcou a época e tal. E volta. Volta, a moda é uma espiral. Teve uma época do boleirinho, que, gente, se eu usasse hoje seria um horror, era uma peça curtinha aqui, assim, quer dizer, um horror dentro do meu olhar e tal. E então pensar mesmo, né, no consumo de peças coringas, que elas que são mais neutras também, né? Eu acho assim, não só peças coringas, mas a qualidade da fibra têxtil também. Qualidade. Porque não está envolvido só com a parte estética, ela está envolvida um pouco com saúde também, né? Você pega, por exemplo, um tecido de fibra natural, é muito diferente no seu corpo, né? Ainda mais a gente que tem essa vida corrida, que a gente mora num país quente, né? Que a gente soa muito. A fibra sintética, você pegou um cheiro de CC ali, nunca mais sai. Verdade. Sim. Né? Poliéster é o campeão. Poliéster é o camisa campeão. de time, Deus o livre, Nossa, a subaqueira. Então, ela é muito mais saudável, né? Porque fica ali a proliferação de bactéria, a proliferação de fungo, né? E é dificílimo de tirar isso. E o tecido natural não. O tecido natural não. Embora hoje em dia existam o que são chamados tecidos tecnológicos, que eu também acho meio equivocado esse conceito, que são tecidos sintéticos que têm tratamento justamente antifúngico, antibactericida. Ah, sim. Que são as camisas de time, as originais no caso, as que ficam fedendo são as falsificadas que a gente compra por 10 na feira. Não, mas tem coisas interessantes. Por exemplo, máscaras. A Unicamp criou um tecido antibacteriano na época. Eu comprei. Você comprou? Tem uma marca que vende só roupa básica, assim. Eles vendem camiseta, tipo essas camisetinhas pretas básicas. E eles vendem cueca também. Cueca, legal. Roupa íntima, calcinha. E o tecido que eles usam é um tecido que tem tratamento antibactericida e antifúngico. Então, assim, para cueca e calcinha é maravilhoso. Sim. Né? E eles passaram a vender a máscara também no começo da pandemia. No começo da pandemia. E a máscara, sim, eles têm dois tipos de máscara. Tem uma que tem um tratamento antibactericida e antifúngico que aguenta, eu acho que 20 lavagens. E tem um que não sai, que é um pouquinho mais caro, que não sai, assim. E não tem o problema de contaminação cruzada. De, por exemplo, tem essa coisa de pegar na máscara, daí você tem que trocar a máscara. Não, você pode pôr a mão e tal, e você pode, chega em casa, lavou, deixou para secar, você pode usar no outro dia, assim. Maravilha. Tem coisas interessantes. Sim, né? certeza. A gente não pode também ser tão arredio com a tecnologia, assim, a gente só tem que saber usar ela, né? Ela tá aí para não servir. Né? Sim, tem coisas incríveis. Hoje em dia já se fala de fibras têxteis com nanotecnologia, que são os tecidos inteligentes. Né? Tecidos que têm, assim, estão em desenvolvimento ainda, que tem memória, mas memória de dados mesmo. Nossa, gente. E serviria para quê essa? Hoje, inicialmente, eles são mais voltados, assim, desenvolvimento para a área esportiva, para monitoramento de temperatura corporal
e medicina também, né? Gente, que loucura! Daqui a um tempo você tem tecido. Laboratórios de sangue, laboratórios de exame. Daqui a pouco você fecha a camiseta, sai análise de dados. Sai, monitora tudo. Monitora. Os jogadores já usam, né? Aquele tipo um sutiãzinho como se fosse um chipzinho assim, fica encostado na pele que já monitora tudo, né? Oxigenação do sangue, frequência cardíaca. Isso pode ser passado para a roupa, então. Sim. Fantástico. Uma dúvida, André. Por que a indústria da moda sempre visou mais as mulheres nos desfiles, nas produções? Por que sempre teve esse foco maior? Pelo papel social da mulher, né? Que não do papel social da mulher, mas do papel social que foi estipulado para a mulher, né? Aí a gente entra numa análise mais sociológica, assim. Principalmente o boom ali na década de 50, né, da família de comercial de margarina, né, daquela mulher que ela vai ficar em casa, ela tem que estar sempre bonita, ela tem que estar esperando o marido chegar. Né? E assim, pelo mercado, né, na indústria de consumo. Isso não que mudou um pouco, mas o homem entrou no mercado de consumo também de vaidade, da beleza. Né? Ele tão vítima. Aí a gente precisaria de um outro podcast para falar sobre isso, porque meu trabalho de pesquisa foi nessa área de construção social da masculinidade. Olha. E também, né, aqui quando a gente fala mulheres, mas também é meio excludente. Eu acho que foi um pouco excludente a minha pergunta, mas sim, foi muito foco, mesmo durante muito tempo, as mulheres. Tanto é que na década de 90, por exemplo, eu comprava as minhas revistas de adolescente, a revista Capricho e tal, e tinha um catálogo de moda inserido em todos os assuntos que interessavam a menina adolescente daquele momento, e assim, modelos apresentando as tendências daquele momento e... Né, se você voltar um pouco no tempo também, você pega ali na 1945, ali na meados ali da Segunda Guerra Mundial, os homens foram para a guerra e as mulheres foram trabalhar, né? Sim. Então as mulheres começaram a se inserir no mercado de trabalho e começaram a ter poder aquisitivo de mercado. Entendi. E hoje você acha que homens e mulheres são afetados igualmente pela indústria da moda ou ainda tem uma prevalência em cima das mulheres? Ainda tem uma prevalência em cima das mulheres. A cobrança estética em cima da mulher é desumana. É desumana. É desumana, porque se incentiva, se cultua um ideal de beleza que não existe. Você não tem capa de revista que não passe por Photoshop. Você não tem editorial de moda que não passe por Photoshop, assim, não é real. Tem modelo que não tem poro, tira o poro da modelo da foto. E é justamente isso, não é real. Não é real, literalmente. Então, e aí você causa uma frustração gigantesca, né? Porque ele nunca vai ser alcançado. Isso é verdade. Dá um outro episódio de conversas, porque daí a gente pode falar muito sobre esse lugar de aceitação do corpo, né? De corpos reais, enfim. Mas acho que é isso, então. Eu queria só fazer uma última pergunta, então, para a gente encaminhar para o final. Sim. Qual que é o futuro do fast fashion, então? Nesse mundo agora que a gente está adquirindo essa consciência e tomando noção dessa questão dos resíduos, qual que vai ser o futuro da indústria de moda rápida? Eu acho que o futuro do fast fashion está atrelado com o futuro da desigualdade social. Enquanto a gente tiver a desigualdade social nos parâmetros que nós temos hoje, vai ter fast fashion, vai ter consumo em massa, vai ter... Porque entra na questão do acesso, né? O desejo, o acesso, a qualidade de trabalho. De quem está lá produzindo, costurando, né? A China, por exemplo, é um país que ele é bastante mencionado quando se fala em exploração do trabalho, né? A China passou por uma transformação gigantesca. Né? Passou por uma transformação gigantesca. Eu vi dados recentes de que a China conseguiu adiantar em 10 anos metas internacionais que ela tinha de combate à miséria. Ai, olha aí. Então, assim,
está se caminhando, né, para melhorias. É difícil, é como eu comentei com o Vitor, e é difícil também a gente ter acesso a informações a esse respeito, né, porque, né, a problema de acesso à informação lá existe. Sim, né? E a questão real, da própria informação nossa, que a gente recebe informação que vem diretamente do Ocidente, dos conglomerados de mídia, Estados Unidos, Europa. A gente Sim. não tem um canal direto de comunicação com o Oriente. Mas a gente né? não precisa ir muito longe. A gente tem trabalhos análogos à escravidão em São Paulo. E tem muito. Com refugiados, Grande com pessoas parte vêm... da mão de obra que produz, que confecciona a moda brasileira hoje é boliviana. Então, pessoas que vêm e ficam trancafiadas, né, trancadas mesmo, né, dentro desses, como é que chama? Desses sobrados, né, e aí alguém vai lá e denuncia. Gente, tem lugar que mora 20 pessoas em 4 cômodos. Tem gente que dorme embaixo de máquina de costura. E tem assim, tem coisas absurdas, assim, eu já vi denúncias, eu consegui trabalhar assim, eu saí da faculdade e eu já saí empregado, assim, eu fui trabalhar numa das grifes que desfilavam São Paulo Fashion Week, fazia edição São Paulo Fashion Week, que é um universo. Aí eu passei também pelo Bom Retiro, que é outro universo, completamente diferente, é outra realidade. E assim, você vê, já cheguei a ver casos, por exemplo, de marca de roupa que mandava a produção, por exemplo, mandava para fazer camisas de seda. Eles cortavam, mandam lá na facção, que chama de facção, né? A marca normalmente é assim, desenvolve dentro da marca, o tecido chega dentro lá da marca, aí tem um cortador, tem um modelista, né? Faz as modelagens das roupas, aí tem o cortador. O cortador vai cortar todas as peças, vai colocar tudo em fardinho e vai mandar para a facção. Vai ser costurado e vai voltar. Já vi casos, por exemplo, de uma marca mandar blusas, por exemplo, para fazer numa facção e pagava 50 centavos por peça. Alto, isso é um valor alto. Tá? Digamos que pagava 50 centavos por peça para fazer uma blusa, uma camisa. Sei. Se eles estragassem uma peça, lá no processo de costura estragou a peça, eles tinham que pagar o preço final da peça na loja. Meu Deus do céu. Então assim, a gente nem precisa ir para a China, a gente está com uma realidade esfregada na nossa cara. A gente tem denúncias de grandes marcas brasileiras que tiveram denúncias eu acho que a Amy Officer, se eu não me engano, um tempo atrás, alguns anos atrás, teve um problema com isso. Teve uma bastante famosa, acho que foi a Daslu. Sim, Daslu. Então, só que assim, nem sempre... A Zara, que não é brasileira, mas que também tem várias denúncias, né? Nem sempre a marca sabe. Não estou tirando a responsabilidade das marcas, porque tem uma responsabilidade também do quanto paga por peça, que vai procurar o trabalho mais barato. Se você vai procurar o mais barato, você vai acabar contratando mais precarizado, né? Mas acontece, por exemplo, de uma marca contratar uma confecção. Quando eu trabalhei na grife, por exemplo, quando você ia contratar uma facção para costurar as roupas, o chefe de produção ele tem que ir lá na facção para fazer uma vistoria, para ver se tem o espaço adequado, para ver se porque se de repente bate uma fiscalização no lugar desse e tem uma etiqueta da marca lá, já era. Já era, isso é um problema gigantesco. Só que pode acontecer dele ir lá, fazer a fiscalização, só que a pessoa que ele contratou dessa facção repassa o trabalho para outras pessoas que têm um trabalho precarizado. Então, assim, falta monitoramento, mas aí não é só monitoramento das marcas, falta monitoramento do poder público também. E o quanto também ele não está envolvido com isso, né? Exatamente. A questão da fiscalização, né, de ganhar por fora nessa questão. A preocupação da cadeia de produção, então, é assim, ela não está só a critério, a cargo de quem produz, mas também do poder público que fiscaliza, né? Que a gente tem escândalos, por exemplo, lá no Brás. O Brás é uma loucura aquilo. O Brás, assim, você tem a Feira da Madrugada, que durante a noite toda, eu acredito que 90% de toda aquela gente que está vendendo roupa lá nas barraquinhas são bolivianos, que vieram para trabalhar para as facções, para as marcas. Aí eles fazem uma produção paralela e vendem durante a madrugada.
Chega às 8 horas no horário comercial, tira tudo, abrem as lojas, aí tem as lojas vendendo que contratam mão de obra boliviana. Isso remete E aí muito... entra o poder público, porque daí o mês passado, por exemplo, teve um escândalo de denúncia que os fiscais estavam vendendo, os fiscais da prefeitura estavam vendendo espaço na rua para os bolivianos. Olha, aí mais um problema que daria mais um outro episódio só pra gente falar sobre isso, né? Isso tudo é muito, assim, revolução industrial. Parece que está vendo claramente, assim, os textos de Marx falando disso lá no século XIX, e a gente vendo agora a questão da produção por peça, o quanto o trabalhador recebe, o quanto ele é explorado, né? Porque ele produz muito mais do que ele recebe, e é muito atual isso, né? É interessante porque tem um teórico da moda, ele é um sociólogo, na verdade, que é o Gilles Lipovetsky, e ele fala que a linha do tempo da moda, ela não é linear, ela é espiral, né? Que as tendências e os comportamentos, eles reverberam como ecos nas próximas eras, né? Mais fortes ou mais fracos, ou então eles acabam se repetindo, que é o que a gente está falando, está voltando um monte de coisa de novo. A moda é uma espiral, ela vai se fazendo de releituras. E isso serve para isso que você está dizendo também, né? Não só esteticamente no comportamento, mas no meio de produção também. Sim. Um modo de produção que continua, né, desde aquela época. Bom, pessoal, a gente está finalizando esse vídeo, um vídeo que trouxe muito esclarecimento, muitos novos conhecimentos, muita informação que eu mesma não tinha. Muito obrigada, André. Obrigado. Por essa aula que você nos deu. Toda vez que a gente vai conversar, né, Vitor, com pessoas, a gente acaba... encerra sempre falando, uau, que aulão. Era para ser um podcast, mas virou um grupo de estudos, né? Ainda que hoje não seja um podcast, hoje seja um vídeo para o Projeto Feira Limpa. E com todas essas informações, o que a gente pode entender é que o consumo consciente né, do que vestimos, tal, eu acho que é um caminho para um futuro menos oneroso para o planeta Terra e para a própria humanidade. Entender que resíduo têxtil não é lixo, resíduo têxtil é matéria-prima, e se não vira matéria-prima, pode virar energia limpa. Maravilhoso. Acesso a gente tem, né? E só precisa de interesse mesmo, principalmente do poder público, de colocar isso em prática. Não, justamente, serviu muito para elucidar essa questão e para a gente pensar também na questão macro da indústria, né? O papel que ela tem sobre a gente e a nossa condição de trabalhador nessa sociedade. Exatamente. É isso, obrigada, gente, por nos ouvir. Obrigado. E até o próximo.